O trabalho que será apresentado será sobre o controle de vibrações em edifícios altos, amortecedor de massa sintonizado AMS. O docente responsável pela disciplina é o Dr. Marcelo Araújo da Silva e os integrantes do grupo são Alexandre, Carla, Henrique, Ian, Marcel e Nelson. A construção de edifícios classificados como arranha-céus se tornou cada vez mais constante nas sociedades e associada a ela há dois fatores preponderantes a serem destacados. O primeiro vinculado à crescente busca por evolução e aprimoramento em técnicas de dimensionamento estrutural e o segundo associado ao surgimento de novas linhas de pesquisa acerca de materiais inovadores. Porém, estruturas com grau de magnitude excedente ao padrão médio de construção trazem consigo vulnerabilidades, como por exemplo, vibrações excessivas. Para solucionar este problema imposto, pode ser colocada em prática a ideia de controle estrutural passivo do tipo AMS, amortecedor de massa sintonizada, a qual proporciona uma modificação nas propriedades de amortecimento e rigidez estrutural por meio da inserção de dispositivos externos. Nossa estrutura vai ser aproximada para uma viga engastada na vertical com comprimento L, como está sendo mostrado nas figuras abaixo, e ela também vai sofrer uma força externa F, que vai ser devido ao vento, por exemplo. Aqui nós vamos aproximar cada nó de junção da viga a um ponto que vai possuir 1 grau de liberdade, simplificando então a estrutura a uma série de pontos ao longo da mesma, englobando então vários graus de liberdade. O movimento da viga vai poder ser aproximado pela equação diferencial de segunda ordem abaixo. Porém, esses vários graus de liberdade serão reduzidos a um único, com o deslocamento sendo dado através da soma das componentes modais, como mostra a segunda equação aí abaixo. Dessa forma, então, grandes estruturas como arranha-céus podem ser reduzidas a um único grau de liberdade, tendo um deslocamento descrito pela equação y de t, que está mostrada abaixo à direita no slide, e em nossa aproximação para a viga engastada, a nossa matriz M terá só um grau de liberdade no eixo x. Para a nossa análise numérica do trabalho, consideramos um edifício de 10 andares, porém utilizamos apenas a rigidez e a massa do primeiro, do quinto e do 10º andar, para uma análise de 3 graus de liberdade. Assim, definimos a matriz K de rigidez, estimando que na base não teria deslocamento, mas teria deslocamento nos outros 3 andares considerados. E assim, chegamos nessa primeira matriz. Enquanto a matriz de massa é a matriz diagonal das massas dos 3 andares. E para a matriz C, nós utilizamos um fator de amortecimento de 0,5%. Uma vez que as matrizes foram obtidas, nós podemos então realizar os cálculos dos parâmetros cinemáticos a partir da equação diferencial, que descreve o sistema físico de um modelo estrutural para vários graus de liberdade. A equação em questão é essa primeira que pode ser vista no slide abaixo. A solução dela é a solução já conhecida do oscilador harmônico, que pode ser descrita pela segunda equação aí no slide. Nessa equação, nós temos o termo U chapéu, que está multiplicando a função cosseno, e esse termo indica os modos normais de vibração da estrutura que está sendo analisada. Uma vez obtida a solução para o deslocamento da estrutura, U de t, podemos determinar então a equação da frequência. Ela é obtida derivando 2 vezes essa solução de U em relação ao tempo, então nós tiramos o determinante dessa solução e igualamos ele a zero para obter essa equação da frequência. Uma vez que nossa estrutura está sendo analisada para 3 modos de vibração, nós vamos obter, a partir da solução desse determinante, uma equação cúbica que vai nos dar, por consequência, 3 raízes. Essas 3 raízes serão as frequências normais de vibração, que serão organizadas em um vetor ômega, como mostrado aí abaixo. Estas que podem ser vistas dentro do vetor ômega são as frequências naturais de vibração para cada modo normal de vibração 1, 2 e 3. Tendo-se então agora os valores das frequências naturais de vibração da estrutura, podemos voltar à equação da frequência, substituir estes valores para cada um dos modos normais de vibração, e então, a partir da solução dessa equação, vamos obter uma nova matriz, que é a matriz modal φ, que pode ser observada aí na parte inferior desse slide. Tendo-se agora todos esses valores em mãos, nós podemos partir de fato para a solução do nosso sistema. A solução se baseia, basicamente, em encontrar os parâmetros cinemáticos de deslocamento, velocidade e aceleração
para os 3 modos normais de vibração da nossa estrutura. A solução é obtida a partir da solução da equação mostrada anteriormente que descreve o sistema físico em função dos parâmetros aceleração, velocidade e deslocamento e também em função das matrizes M, C e K. Para resolver esse EDO, o grupo optou por recorrer a um método de integração numérica. O método escolhido foi o método de Newmark, já estudado em aulas anteriores na disciplina. Foi implementada uma rotina em Python com o método de integração numérica e, a partir da solução do mesmo, foram plotados os 3 gráficos que podem ser mostrados abaixo nesse slide. Os gráficos em questão são, respectivamente, o gráfico do deslocamento para cada modo normal de vibração em função do tempo, o gráfico da velocidade e da aceleração, todos com os 3 modos de vibração também em função do tempo. A partir da análise desses gráficos, podemos ver claramente que há um padrão de amortecimento dessa estrutura para os 3 modos normais de vibração, tanto para o deslocamento, quanto para a velocidade, quanto para a aceleração. Além disso, há um amortecimento muito efetivo, uma vez que há um deslocamento muito pequeno e a estrutura entra em regime estacionário muito rapidamente, em um intervalo de tempo muito pequeno. E o mesmo vale tanto para a velocidade quanto para a aceleração, o que demonstra um sistema de amortecimento da estrutura muito eficiente. Conclui-se que o sistema AMS se demonstra eficaz para análise de estruturas em sistemas de vibração, pois diminui consideravelmente a amplitude da função de resposta. Também percebeu-se, tanto na análise numérica como na teórica, que as simplificações se fazem necessárias para facilitar e possibilitar os cálculos necessários. Enquanto na análise numérica, conseguimos com êxito alcançar as matrizes de massa, de amortecimento e de rigidez, porém os resultados obtidos graficamente não correspondem com o esperado comparado aos gráficos apresentados na aula 5 do professor.